tá? Gente, primeiro, que bom estar aqui. Faz tempo que eu não venho aqui na live, faz tempo mesmo. Tava com saudade, eu sempre gosto de vir aqui. Eu tenho feito muitos stories no Instagram para falar de astrologia, e aí eu me dei conta que eu não estava vindo aqui falar com vocês, com o pessoal do Facebook. Então, convida aí a sua galera, convida quem você quiser para falar desse tema que é tão legal, que é Mercúrio retrógrado. O que acontece? Na madrugada de sábado para domingo agora, que passou, a gente, 12 para 13 de agosto, a gente entrou num novo ciclo de Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrograda 5 vezes ao ano, e ele fica retrógrado por cerca de 3 semanas, tá? E como Mercúrio é um planeta que rege a comunicação, e comunicação, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando dos nossos pensamentos, da internet, de tudo que envolve a forma como a gente se encontra com o mundo, viagens, trânsito, avião, carro, todos os assuntos que falam de comunicação são domínios de Mercúrio. Só que, como a gente tem uma tendência, às vezes, de olhar para fora, a gente esquece que Mercúrio também fala da nossa comunicação interna. Então, é muito legal, por exemplo, no mapa astral, aonde você tem Mercúrio, né, e também o que tem na sua casa 3, fala da sua comunicação também interna, de como você preza, onde que a comunicação é importante na sua vida. E é legal saber disso, porque quanto mais a gente conhece os nossos valores, quanto mais a gente conhece o que é importante pra gente, mais a gente consegue trazer isso para a vida de forma prática, seja através do nosso relacionamento, seja através do nosso trabalho, seja através do nosso lazer, do que a gente quer desenvolver. Então, é muito importante saber esses aspectos no seu mapa pessoal para que você possa incorporar, para que isso aqui não fique só uma informação jogada. Porque, né, dando exemplos práticos, vou traduzir o astrologuês, porque a gente fala em astrologuês, você não fala assim, tá, o que eu faço com isso na minha vida, pelo amor de Deus, né? Para não ser só mais uma informação. A gente está numa era de muita informação chegando, né? Sobretudo para quem se interessa pelo autoconhecimento, por esse momento de interesse do próprio despertar, só que às vezes a gente ouve tanta coisa e você fala, caraca, o que eu faço com isso? O nosso Mercúrio interno, o nosso raciocínio interno dá um tilt, né? E nessa época de Mercúrio retrógrado, Mercúrio é o planeta mais rápido do sistema solar, então ele é muito agitadão, muito acelerado, tanto que ele representa a nossa mente. Olha só, né? Como é tudo linkado, essa engrenagem. Só que nessa época é como se ele desse uma puxadinha para trás. É como se puxassem ele um pouquinho o freio de mão dele. E aí, como a gente tá numa era muito frenética, muito mental, quando isso acontece, na maioria das vezes, ao invés da gente aproveitar esse Mercúrio para entrar em contato com o nosso pensamento, rever coisas, a gente dá uma travada, porque a gente está numa era do imediatismo, né? A própria internet traz isso, é tudo muito rápido, a informação, tudo chega muito rápido. E a conexão entre as pessoas, conforme a gente trabalha o nosso despertar, a nossa espiritualidade, a nossa intuição, acontece aquela coisa de, nossa, eu pensei e aconteceu, eu pensei e manifestou, ou eu pensei em alguém e a pessoa me ligou. Então, tudo isso tem a ver com essa comunicação, né? E quando a comunicação vai além do lugar que a gente está acostumado, às vezes dá um choque interno. Então, nessa era de imediatismo, quando Mercúrio retrograda, às vezes pode dar tipo, o que eu faço com isso agora? O que eu faço com a minha pressa, com o meu acelerador interno todo doido? E com a minha mente que acredita que eu preciso saber, eu preciso fazer, eu preciso ter cada vez mais, né? Em vez de simplesmente confiar nesse ser, em tudo que eu já tenho. Então, esse Mercúrio está numa fase muito importante por um contexto geral que eu vou explicar aqui. Primeiro, nós estamos na lunação de Leão. O que significa isso? A gente está com o Sol no signo de Leão e a gente está na lunação, em todo um processo da lunação de Leão. Leão é um signo que fala da nossa essência, fala do nosso brilho interno, da nossa luz solar. Então, tudo que acontece nessa fase da alunação de Leão é em prol da gente encontrar com essa verdade interna e poder trazer isso à tona.
Leão fala da criança interior, Leão fala do nosso poder de co-criativo, da nossa criatividade, fala do nosso ser solar. E aí, isso me lembra o meu mestre, com quem eu tive agora, há algumas semanas atrás, numa imersão. Em determinado momento da imersão, ele falou assim, aonde você está se achando de menos? E aí aquilo fez em mim, eu olhei e falei, nossa senhora, como a gente se acha de menos, como a gente tem essa tendência de quando a gente reconhece valor, quando a gente reconhece potencialidade, talento, seja o que for nosso, quando a gente entra em contato com o nosso brilho, automaticamente, não sei para vocês, mas eu falo por mim que já aconteceu várias vezes, eu acredito que isso acontece com muita gente, vem aquela tipo, tá se achando. E quem nunca ouviu isso, né? E aí o convite dessa alunação em Leão, pra gente, para simplificar essa alunação em Leão aonde você tá se achando de menos? Aonde essa luz não tá tendo espaço para vir brilhar, para você deixar ela se manifestar? Aonde tá faltando coragem, ou seja, agir com o coração, que é um tema muito de Leão. Leão fala de coração, fala de paixão, fala daquela essência interna. Então, tudo que está acontecendo nessa época, para contextualizar, tem a ver com a demanda, assim, com a irradiação que o cosmos manda para a gente a favor da gente trazer, assumir, sobretudo, reconhecer, deixar que a nossa luz venha à tona. Então, ponto 1, Lunação de Leão. Aí tivemos, agora, no dia 7, né, na semana passada, um eclipse fortíssimo, poderoso, que foi o eclipse da lua cheia em Aquário. E Aquário traz toda a carga de romper os padrões que você precisa, falando de Leão, para deixar sua luz brilhar. Só que para a gente romper padrão, gente, antes de romper o padrão, a gente tem que entrar em contato com o padrão. E entrar em contato com um padrão que nos limita dói, e dói pra caramba. Porque automaticamente você visita lá a sua criança interior que está ferida, a sua criança que ficou frustrada, né? A sua criança que não pôde ser, a sua criança que não pôde manifestar a criatividade dela, a sua criança que em algum momento acreditou que não recebia amor o suficiente. E como isso fica guardado no inconsciente, porque doeu muito, acaba que a gente entra em comportamentos automáticos e não enxerga isso. E aí vem Aquário, que é o oposto complementar de Leão, que quer sempre quebrar a regra, sempre fazer algo em prol da evolução, em prol do coletivo, inclusive, né, em prol de algo maior. E quando vem o eclipse em Leão, ele fala assim, então, vamos aí romper tudo que está te impedindo de entrar em contato com você? Só que para isso você entra em contato com aquilo antes. Então eu recebi muita mensagem de muita gente falando, Paty, o que está acontecendo nesse mês? Eu estou ficando doida, tem um monte de coisa aparecendo. É por conta disso. A vida acaba trazendo um monte de questionamento, um monte de emoção guardada, né? Vem à tona, justamente para você entrar em contato com ela e falar assim, então, você quer continuar nisso, querido? Você quer isso de volta? Você quer seguir nesse padrão ou você quer deixar mesmo o seu brilho vir? Porque se você fala que se interessa por espiritualidade, autoconhecimento, despertar, enfim, se você acha que você, ou que você não use nenhum desses nomes, mas você fala, eu quero trabalhar com algo que tenha mais a ver comigo, né? Qualquer coisa que tenha mais alinhado, e ao mesmo tempo você nega toda a bagagem emocional que você tem, né? Você nega tudo que te é desagradável de ver, isso gera um choque interno, que é como se o seu processo empacasse. Porque você tem uma informação arraigada num lugar e uma vontade para outro lugar em outro. Então você precisa olhar para isso, para limpar isso, para essa luz poder emergir, né? E essa luz, quando ela aparece, ela joga a luz nessa sombra daqui. E aí, quando a gente olha para a sombra, você tem duas opções. Ou você lida, encara com ela para rever esse padrão, ou você sai correndo. E daqui a pouco ela vai voltar de novo, tá? Então, é isso, o princípio muito básico, falando simploriamente, dos padrões de comportamento repetitivo que acontecem na nossa vida, né? Por isso que às vezes acontece, nossa, eu sempre me relaciono com pessoas desse tipo. Ou eu tento, e parece que acontece de novo, né? É um padrão de repetição, por quê? Porque você não cura, enquanto a gente não cura esse lugar sombrio, enquanto a gente não cura esse lugar que está com a informação de dor,
ela fica como um fantochezinho guiando o nosso comportamento, que é automático. E o eclipse de Aquário vem para vamos acabar com essa putaria toda e vamos melhorar essa situação para que essa luz interna brilhe. Mas antes, as coisas vêm à tona. Então, coisas se desconstroem, relacionamentos se desconstroem, ideias se desconstroem, trabalhos começam... algumas pessoas que eu atendo vieram e falaram, nossa, que louco, isso está falando que eu acabei de pedir demissão, não aguentei mais e quis sair, né? Relacionamento, você olha e fala, não, tá tudo bem, de repente, você fala, tipo, o que tá acontecendo agora? Então, tudo isso vem, eu falo por mim, a minha vida fez, tipo, de um jeito que eu falei, minha Nossa Senhora, respira, porque realmente tem muita coisa acontecendo, né? Então, outro contexto, Leão, eclipse em Aquário. E aí chega Mercúrio retrógrado, que adora enlouquecer os seres por conta do que eu falei lá no começo da live. Se você chegou agora, volta para o começo da live. Mercúrio, então, desacelera o lance da comunicação. Só que Mercúrio, ele chega no signo de Virgem. E daqui a alguns dias, hoje é dia 15 e no dia 21, nós teremos, viva Aquário, apoiado, nós teremos um eclipse da lunação de Virgem, tá? Então, esse próximo eclipse que vem, então vejam, em um mês só, 2 eclipses que vêm com muita força e muito poder, tá? Mas o eclipse em Virgem está muito conectado no assunto desse Mercúrio retrógrado que entrou no signo de Virgem. Mercúrio retrógrado, em termos gerais, ele pede que a gente... ele pede não, né? Ele sugere que a gente não assine contratos, não inicie coisas novas muito grandiosas, não compre eletrônicos, não compre nada que tenha a ver com comunicação. Por quê? A nossa comunicação, né, como o Mercúrio está retrógrado, ela está com o freio de mão puxado. Então, ela fica comprometida. É como se o nosso raciocínio ficasse um pouco comprometido. Então, é interessante não tomar nenhuma decisão e nem atitude que tenha, que envolva o seu raciocínio precisar estar muito claro. E, em contrapartida, outra coisa, as coisas tendem a atrasar. Então, voos, é muito comum voos serem cancelados, ter problemas de trânsito. Domingo, eu até peguei uma mesma linha de ônibus, quebrou 2 vezes o ônibus. Então, são coisinhas práticas que acontecem. Às vezes você quer conversar com alguém, parece que não dá, não bate. Você tá tentando ser claro, a pessoa tá tentando ser claro, grandes discussões não saem do lugar, então só rola um estresse. Então, por que é legal o Mercúrio? Onde que é legal você usar a energia de Mercúrio retrógrado? É você entrar em contato com rever coisas. Então, se você tem coisas para serem consertadas, eletrônicos, eletrodomésticos, carro, tudo que precisa de uma revisão, aproveita agora Mercúrio retrógrado, que está mais favorável. Significa que eu não posso fazer depois? Não, significa que agora está mais favorável. Vai até 5 de setembro Mercúrio retrógrado, tá? A outra coisa que eu acho que é a mais valiosa, entre em contato com você, com o que você pensa e com o que você fala, com o que você reverbera a seu respeito. Então, por exemplo, Paty, eu quero muito mudar de emprego. Mas o meu diálogo interno é que, eu tô falando interno sincero, tá? Aquele que a gente vibra lá dentro mesmo. É que, não sei se eu sou tão merecedora assim, não sei se as pessoas vão gostar do meu trabalho, ou eu acho que não vai dar certo, ou é difícil mesmo, ou não dá para trabalhar e se divertir ao mesmo tempo, né? Então, é você entrar em contato com tudo que você tá falando ao seu respeito. Foi muito engraçado, esses dias eu fui visitar os meus amigos da Caixa Econômica Federal, onde eu trabalhei, e na hora que eu cheguei lá, um deles me viu e falou assim, Paty, você tá aqui, existe vida fora da Caixa? Eu olhei e falei assim, cara, você não tá ligado. Existe muita vida, porque dependendo do contexto que a gente tá, você é engolido por aquela situação e você não consegue raciocinar além. E o Mercúrio retrógrado, ele pede com que você entre em contato com o que você tá vivendo, nos detalhes. Por que detalhes? Porque tá em Virgem. Então, ele começa a falar da sua vida prática, do seu dia a dia, para você olhar se se o que você está vivendo está de acordo com o que você quer viver no dia a dia. A casa 6 do mapa astral de cada um,
que é a casa do cotidiano, a casa do trabalho, a casa dos hábitos, das práticas cotidianas e do corpo físico e da saúde, que é a casa de Virgem, ela mostra como que essa área da nossa vida é mais influenciada. Então é muito legal saber disso. Para quê? Para você usar essa energia a seu favor. Mercúrio retrógrado em Virgem, ele fala de você, ele traz automaticamente, se você prestar atenção, isso vai acontecer na sua vida, de percepções mais apuradas sobre como que eu estou lidando com a minha saúde, como que estão os meus hábitos para mim hoje, como que eu estou cuidando do meu corpo, como que está a minha casa, será que eu gosto do estilo que está a minha casa, será que eu gosto da decoração, será que eu gosto dessa organização, como que está a minha organização interna? O que eu preciso fazer um reparo geral? O que eu preciso olhar e destralhar? O que eu preciso liberar espaço? O que está guardado há muito tempo? Né? Às vezes objetos, coisas que a gente guarda por N motivos, né? E que ficam ali empacando aquela energia. Onde que eu não estou abrindo espaço para girar? Então Mercúrio traz isso com muita força. Lá no Stories, eu falei aqui no começo que eu tenho feito muitos stories lá no Instagram, que é justamente, cada dia que me vem alguma coisa eu falo disso. Então, se você quer acompanhar, se você tem Instagram quer acompanhar, acompanha lá os stories que eu tô dando, cada hora que aparece alguma coisa prática na minha vida, eu tô falando disso, né? Por exemplo, hoje de manhã, eu fui ali no quintal ler, e aí na hora que eu sentei assim no chão, no pé da árvore, era concreto onde eu tava, e tava frio. E eu tava querendo um quentinho, então eu peguei um café, um livro, e aí eu sentei no frio. Em outras épocas, eu ia falar, não, tudo bem, meu corpo acostuma. Só que me veio automático, assim, por que você não põe uma coisa no chão? E pode parecer uma coisa muito tola e muito boba, mas não é, porque a cada mínimo detalhe de informação, de autocuidado que a gente se dá, é o que a gente começa a vibrar e reverberar para o universo. Então, naquela hora eu fui, peguei meu tapetinho de yoga e sentei em cima e isolou do frio. Você entende onde estão os detalhes de Virgem? Ah, eu quero muito emagrecer, eu quero muito cuidar da minha saúde. Ah, mas eu vou tomar só esse copinho aqui de lá, refrigerante. Ou algo que eu não queira mais pra minha vida. E aí, nos detalhes, você não constrói seu hábito sustentável. Você não constrói algo que precisa ser solidificado. E Mercúrio vem com força para isso. Tá? E o eclipse vai vir com muito mais força ainda. Porque junta todo esse assunto de Leão com o eclipse, tanto da Lua em Aquário como do que vem agora em Virgem, para estruturar mesmo tudo que você precisa para o seu cotidiano ser melhor. Porque após esse eclipse, a tendência é você justamente construir, sabe essa coisa de propósito, construa a vida que você quer? Cara, construir a vida que você quer, propósito, na minha opinião, nada mais é do que você se curar. Né? Como assim se curar? Não tô doente. Não tô falando de doença, eu tô falando de cura, de coisas que você não quer mais para você. Então, para mim, propósito se refere a basicamente você se conhecer e honrar o que está dentro de você. Né? Quando eu me conheço e honro o que está dentro de mim, eu consigo colocar isso para o mundo, por exemplo. E aí, se a gente falar de propósito como uma missão, como um trabalho, como algo que você está colocando para o mundo, primeiro você tem que saber onde isso está dentro de você. Tá? E esse eclipse em Virgem, todo esse eclipse que veio de Aquário, toda essa questão solar de Leão, vem para você entrar em contato com isso. Só que, antes de você sair de um hábito, né, inclusive para romper o padrão desse hábito, falando de Virgem e de Aquário, você acaba entrando em contato com ele novamente. E aí, tem que ficar muito ligado para isso não ser uma cilada, de você não entrar em contato com ele e falar, tá vendo? Tô destinada a isso, a vida tá me mandando isso de volta, tipo, é o meu karma. Na verdade, a vida gosta de pessoas corajosas, então ela manda de novo justamente para você ter a opção de refazer a sua escolha, de reverter a situação pelo seu próprio poder de escolha. Então, quando você quer mudar um hábito, ele vai aparecer de volta para você. Ele vai aparecer de volta para você. Eu lembro de uma vez que eu escolhi que eu tava saindo de um relacionamento, e aí eu percebi que eu tava me envolvendo, assim, há muito tempo, e em vários relacionamentos seguidos, com pessoas que não estavam plenamente disponíveis para um relacionamento, né?
E aí eu peguei e falei, não, tá, não quero isso, tá, enfim. E aí, um tempo depois, eu conheci uma pessoa, e aí foi um encontro super legal, tal, tal, tal. Cara, só que foi assim, ó, deu 3 dias, a pessoa sumiu. E eu olhei e falei, nossa, que estranho, né? Tipo, o que aconteceu? E aí ele veio conversar comigo, falando de uma situação dele e tal, enfim. E que, enfim, ele tinha acabado de sair lá de uma situação e que ele não queria, sei lá, se envolver, alguma coisa assim. Faz tempo já. E aí, na hora, eu olhei, o meu ímpeto inicial foi de insistir naquilo, de falar, não, não sei o quê. E na hora a vida me puxou assim, falei, então, oportunidade de refazer a escolha. O que você quer? Você quer seguir nesse lugar ou você quer mudar? E aí me caiu a ficha, eu falei, nossa, tipo, não é uma coisa tipo, ai, tá vendo, eu sou uma vítima. Quando você reconhece o padrão, você sai do lugar de vitimização, de eu sou uma vítima, disso acontece comigo, ou tudo que acontece na minha vida é assim. Não, peraí, eu tô vibrando alguma coisa para isso estar acontecendo. E esse eclipse de virgem, ele vai nesses detalhezinhos mesmo. Então, é para você se atentar aos detalhes do que você quer mudar na sua vida, né? Então, fica ligado aí. Mercúrio retrógrado ainda vai trazer muita informação. Eu vou vir trazer mais coisas aqui sempre que eu puder. Mas eu estou muito mais presente lá no Stories do Instagram. Então, se você quiser saber mais disso, vai lá. E se você tiver qualquer dúvida ou comentário ou qualquer coisa assim, escreve aqui, que eu adoro ler, adoro entender o que vocês sentem, como vocês recebem a tradução do astrologuês. E se tiver qualquer pergunta, deixa aqui também para mim, tá bom? Compartilha isso com a sua galera aí, que é sempre legal saber o que o céu nos diz em termo prático. Astrologia não é algo esotérico no sentido de, é uma viagem. A astrologia nada mais é do que a informação que está acontecendo no céu. E a gente, como está aqui recebendo, reverberando tudo isso e fazendo parte desse céu, né? A gente faz parte desse céu, desse sistema solar todo, isso influencia na gente, tá bom? Então, obrigada pela sua presença aqui, pela sua companhia nessa tarde chuvosa em São Paulo. Um beijo onde quer que você esteja e até a próxima.